Você sabe nadar? O que ia acontecer se eu pegasse você que não sabe nadar e te jogasse aqui, nessa piscina? Tem gente aí que já tá apavorada, né? Ia tomar um caldo, ia se afogar e talvez até tomar um trauma tão grande de piscina que talvez não chegasse mais perto de uma e nem de uma poça d'água. E por que aprender a dirigir tem que ser mais ou menos como jogar uma pessoa que não sabe nadar dentro da piscina? Por que para aprender a dirigir se pega o aluno muitas vezes e se joga no trânsito sem ele ter noção de nada? Não é essa a sensação que você tem, que está sendo sufocado por aquele medo de ver tanto ônibus e outras coisas, caminhão grande, veículos pequenos mesmo, vai te dando uma sensação horrorosa de sufocamento. É quase como se a pessoa te jogasse aqui para você aprender a nadar sem ter a menor noção de nada. É sobre isso que eu vou falar com você. E lembra sempre desse exemplo. Se você se jogar numa piscina sem saber nadar, você vai se afogar. Se você for pro trânsito sem ter noções de como dirigir, é como um carrinho que afunda junto com o teu sonho. Ir para o trânsito sem ter a menor noção do que você está fazendo é como afogar o teu sonho. E aí, você já parou para pensar nisso? Já fez essa comparação? Você não sabe nadar. Se te jogarem numa piscina, o que vai acontecer? Você vai tomar um caldo. É isso mesmo que vai acontecer. Você vai beber água, você vai se afogar. Talvez você nunca mais queira chegar próximo de uma piscina por conta disso. Mas se é assim com a piscina, que é algo que coloca em risco a sua vida, por que será que pessoas com medo de dirigir também não tomam essa cautela na hora de se enfiar dentro de uma caixa de lata com acelerador? Vou ter que tomar coragem, vou ter que pegar o carro, agora eu vou dirigir de qualquer maneira. É a mesma coisa que você querer se enfiar dentro de uma piscina sem saber nadar. É o maior risco. E muitas pessoas, além do medo de dirigir que já tinham, arrumam um outro trauma. Um trauma difícil que vai matar na casca o teu desejo, a tua vontade de dirigir. Para tudo que você for aprender, precisa de preparação. A preparação precisa ser muito maior do que a tua simples vontade de querer aprender alguma coisa. Porque quem não se prepara não entende como as coisas funcionam. E se não entende como as coisas funcionam, não vai aprender. Vai ficar por tentativa e erro, vai ficar tentando decorar. Sabe aquelas pessoas que dizem: Márcia, eu não consigo memorizar, eu não consigo decorar para aprender a dirigir. Pois eu te digo uma coisa, ninguém decora nada para dirigir. Dirigir não é decorar, é aprender, que também tem um outro significado, apreender, no sentido de pegar, de se apropriar do conhecimento. Mas se você não se preparar, você vai ser aquela pessoa, o correspondente daquela pessoa que se atira numa piscina sem saber nadar. Quando as pessoas começam a fazer essa comparação e começam a compreender que quando você não sabe nadar, é jogado dentro de uma piscina, você vai passar perrengue, vai passar apuro, vai se afogar, vai colocar a tua vida em risco, vai beber muita água, vai arrumar um trauma para o futuro. Quando as pessoas começam a fazer essa relação também com o medo de dirigir, se eu pegar essa caixa de lata com acelerador e for me enfiar na via e for tentar aprender por tentativa e erro, você vai estar se colocando em risco. Você não domina pedal, volante, retrovisor e noção de espaço. Mesmo quem vai para uma piscina sem saber nadar, mesmo com uma boinha, a pessoa fica apavorada. Na cabeça dela, a boia vai furar, a boia vai afundar, ela vai continuar com medo, ela não vai confiar na boia. Ela tem que confiar na habilidade que ela deveria ter, mas ela não tem. A mesma coisa com o carro.
Vou te falar uma coisa aqui que eu já dei esse exemplo muitas vezes. Um pássaro, quando pousa num galho, não é no galho que ele confia, é nas próprias asas. Caso aquele galho esteja podre, ceda, e o pássaro esteja ameaçado de cair, ele não confia no tronco, ele confia nas asas. São as asas desse pássaro que vão fazer com que ele voe e escape do tombo, escape de morrer. E você, quando vai aprender a dirigir, você tem que confiar em você. Não é confiar no teu instrutor, naquela pessoa que você coloca do teu lado para que eles dirijam por você. Não, a confiança tem que existir na pessoa que está te ensinando, para que facilite o relacionamento com a pessoa que está te ensinando, para você ter confiança e você aprender. Mas se você começar a querer confiar só na aula de habilitado, confiar naquela pessoa que está sentada no banco do carona, que muitas vezes nem é habilitado, e você confia mais naquela pessoa do que em você, e você fica perguntando: o que é que eu faço agora? Que marcha eu coloco? Que marcha eu uso? O que é que eu faço? Como é que fica, gente? Como é que vai ficar isso? Você não vai confiar em você. Você está passando inconscientemente a responsabilidade de dirigir, de tomar decisões, você está passando para outra pessoa que está no banco. Por isso que você não consegue dirigir sem a tua muleta psicológica. Só que a muleta psicológica vai tomar decisões por ela mesma. A muleta psicológica, quando diz para você, vai que dá, é com base na experiência de pedais que ela tem para sair rápido. E você ainda está aprendendo, você não sabe sair rápido. É assim que funciona. E como é que faz para aprender a dirigir? Se aprender a dirigir, a gente não pode se jogar no trânsito sem ter noção das coisas. A gente não pode confiar mais na muleta psicológica do que em nós mesmos. Como é que faz então, Márcia? Como é que aprende a dirigir? Como é que eu vou aprender a dirigir? Você vai aprender a dirigir executando os movimentos passo a passo, sem pular etapa. Devagar e corretamente. Muitas vezes, repetidas vezes, para que esses movimentos se automatizem. Aprender a dirigir é um misto de preciso compreender como essa coisa funciona, preciso compreender a consequência de tudo que eu estou executando aqui no carro, com pedal, volante, retrovisor, noção de espaço, enfim, até pensamento. Até pensamento tem consequência. Já vi muita gente bater perdida em pensamento e se distrai e não vê que vem um outro carro no cruzamento ou abriu o sinal verde para o outro carro e acaba indo, se jogando, enfim. Enquanto você fica por tentativa e erro, que nem aquela pessoa que não sabe nadar e quer se jogar na piscina, hoje eu vou aprender a nadar de qualquer maneira. Vou. Nadar se aprende nadando, vai lá e se joga, e morre afogada, e toma um caldo, e arruma uma dor emocional gravíssima. É a mesma coisa daquela pessoa que diz, hoje eu vou tomar coragem, eu sou habilitada há 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e não consigo dirigir, não tomei coragem para dirigir. Não é coragem. O contrário do medo não é coragem, gente. Para de pensar dessa forma. Vocês estão arrumando para a cabeça de vocês. O contrário do medo não é coragem. O contrário do medo é preparação. Você tem que se preparar, você tem que reconhecer o medo como uma emoção. O que está por trás daquela emoção. Como essa emoção se manifesta na tua vida. Quais são os gatilhos que disparam o medo. Você não sabe dirigir e vai se jogar no trânsito. Dispara o gatilho do medo. Você não sabe dirigir, você quer ligar o carro. Teu cérebro entende que você vai ligar e vai sair. Dispara o gatilho do medo. Você segura a chave do carro, teu cérebro já entende. Ah, ela vai dirigir. Dispara o gatilho do medo. Outra pessoa do teu lado te apavorando, dispara o gatilho do medo. E o principal disparador desse gatilho é: eu estou querendo fazer coisas que eu não sei, que eu não entendo, que eu não compreendo. Eu estou querendo fazer coisas para as quais eu não estou preparado. É onde a preparação entra acima de tudo. De vez em quando eu comento alguns fatos da minha vida e aos poucos a gente vai se conhecendo. Muita gente não sabe,
mas eu fui professora de natação para crianças e adolescentes. Também dei aula para adulto. Pensa que a dificuldade é diferente? É a mesma para todo mundo. Há muito tempo, quando eu ainda morava lá em Guarujá, lá em Vicente de Carvalho, eu nadei durante muitos anos num colégio chamado Napoleão Laureano, que ainda existe lá. E no Guarujá tem o Jardim Tejereba, tem muitos nomes indígenas lá. E participei de muita competição de natação. 4 estilos. E a gente treinava com os salva-vidas do GBMAR, Corpo de Bombeiros. Os mesmos salva-vidas que atuam lá na praia, atuavam naquela época na praia, iam treinar junto com a gente no Napoleão Laureano. E o nosso treinador era o professor Roberto Sargento, salva-vidas da Polícia Militar. E foi aí que a gente, que já estava num nível mais avançado, aprendeu a dar aulas para os petis, a gurizada, a criançada, os pequenininhos. E aí a gente foi se tornando experiente, dando aula também para adolescente e para adulto. Assim como o medo de dirigir, eu desenvolvi ao longo dos anos um estudo, um passo a passo, que não está aqui no canal, está aqui no método SuperAVAC, o passo a passo, um trabalho feito não só com instrutores e examinadores, mas também com psicólogas, peritas, examinadoras do trânsito, outros psicólogos que atuam na área de fobia. Assim como eu desenvolvi o passo a passo para ensinar a dirigir, também existe um passo a passo para você ensinar pessoas a nadarem. O contato com a água, desmistificar, dessensibilizar sistematicamente para mostrar para aquela pessoa que a água só te afoga se você vai para o fundo. Só te afoga se você começa a se debater. É assim que funciona. Você só se afoga quando você afunda. Por isso que a gente ensina primeiro a boiar, ensina os movimentos, um de cada vez. A perder o medo da água, a boiar, a bater perna, a movimentar os braços, a fazer o exercício corretamente, com boia. Tem todo um procedimento. Não é assim, pegando a pessoa e jogando na piscina. Não é. Desse jeito não vai aprender nada. E da mesma forma, para dirigir, existe um passo a passo que você tem que seguir. Não cai nessa pilha, não cai nessa onda de que dirigir, se dirige, se aprende dirigindo, se jogando no trânsito, não precisa de treino. Escuta bem o que eu vou te falar. Para você aprender a dirigir, você precisa ter conhecimento, precisa saber o que você está fazendo. Executar os movimentos corretamente, na sequência e absolutamente na sequência. Executar esses movimentos devagar, corretamente, muitas vezes, até que você sinta controle do carro e os movimentos se automatizem. É por isso que muita gente não consegue aprender, não segue o passo a passo. É por isso que muita gente acaba se embananando e acaba enfiando os pés pelas mãos, arrumando um trauma a mais. Não quer treinar, não tem paciência, não vai dirigir. É por isso que muito motorista experiente não sabe ensinar o motorista iniciante, porque precisa de um passo a passo. É tudo devagar, você precisa compreender o que está fazendo, compreender a consequência do que você está fazendo, aprender, executar devagar, repetidas vezes, até que o movimento automatize. É isso que eu ensino para você, sem trauma, sem aquela mesma coisa de pegar uma pessoa e querer que ela aprenda a nadar jogando na água. Não vai funcionar. É sobre isso que eu sempre falo aqui no canal, mas parece que para algumas pessoas entra aqui e sai por aqui. Tomara que esse exemplo da piscina, de aprender a nadar, funcione muito bem. Gire aquela chavinha mental, destrave, clareie as coisas para você, te provoque um insight. E sempre que você pensar em aprender se jogando no trânsito, lembra do exemplo que eu dei na piscina. Ir para o trânsito sem ter a menor noção do que você está fazendo é como afogar o teu sonho. Esse exemplo da piscina. Você não pode ensinar alguém
Ou não pode querer aprender a nadar se jogando na água sem saber, mesmo onde dá pé. Você se joga mesmo onde dá pé, você acaba se afogando pelo pavor, pela questão emocional. E é isso que a gente não quer que aconteça com você. Lembra desse exemplo? Fica comigo aqui no canal e acredite em você. Você pode, você consegue. Acredita aqui, ó, Superavac. Passo a passo, emocional e prática, para você superar o teu medo de dirigir. Vem comigo! Tadinho, afogou o sono.